Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exemplos sobre equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Vamos começar com essa daqui. Y vezes e elevado a xy mais 4 vezes y ao cubo mais x vezes e elevado a xy mais 12xy ao quadrado menos 2y vezes y' igual a zero, certo? Então, primeiro a gente precisa transformar essa equação em uma forma mais simples, de uma forma que dê para a gente identificar qual que é o formato em que ela está. Como está bem complicado aqui, a gente vai tentar logo olhar se ela é exata, tá certo? Então, para isso a gente tem que fazer y' igual a dy dx e multiplicar tudo por dx. Quando a gente multiplica pelo dx, o que é que fica? Fica esse termo que estava aqui multiplicado por dx, então y é elevado a xy mais 4y ao cubo dx, mais esse outro termo aqui que ficou com o dy que já tinha aqui em cima. Então, x é elevado a xy mais 12xy ao quadrado menos 2y dy igual a zero. Agora, a equação está em forma diferencial. A gente vai dizer que esse termo aqui é a função p de x e y, tá certo? E da mesma forma, a função que ficou aqui, multiplicando o dy, a gente vai dizer que é a função q de x e y. Para que essa equação seja exata, as derivadas parciais cruzadas têm que ser iguais. Então, a derivada de p com relação a y tem que ser igual à derivada de q com relação a x. Vamos lá, quem é que é a derivada parcial de p com relação a y? A gente tem que derivar tudo isso aqui em relação a y. Nesse termo aqui, a gente tem que usar a regra do produto. Vai ficar a derivada de y em relação a y, que é 1, vezes a exponencial, então vezes e elevado a xy, mais o y vezes a derivada da exponencial aqui em relação a y. Aí a gente aplica a regra da cadeia. Fica a própria exponencial, e elevado a xy, multiplicado pela derivada do expoente, xy, em relação a y. Então fica x, certo? Mais a derivada do 4y ao cubo aqui em relação a y, que dá mais 12y ao quadrado. Agora, quem é que é a derivada parcial da função q em relação à variável x? Bem, nesse termo aqui, nesse x é a xy, a gente tem que proceder da mesma forma que a gente fez aqui. Então, usa a regra do produto e lembrando que agora a gente deriva em relação a x. Vai ficar a derivada de x com relação a x, que é 1, vezes a exponencial, então é elevado a xy, mais o x multiplicado pela derivada da exponencial, é a xy, em relação a x. Repete a exponencial, então é a xy de novo, multiplicado pela derivada do expoente. Se você derivar xy em relação a x, vai dar y. Mais o quê? Mais a derivada de 12xy ao quadrado em relação a x, vai ficar só 12y ao quadrado, mais a derivada do menos 2y em relação a x, que é zero. Bem, como essas duas derivadas deram iguais, tá certo? Isso implica que a minha EDO aqui é exata. Se ela é exata, como é que a gente resolve? A gente tem que descobrir quem é uma função potencial. Ou seja, a gente tem que achar uma função f de x e y, que se a gente fizer a derivada dela em relação a x, tem que dar a função p. Ou seja, a derivada em relação a x de f tem que ser y é a xy mais 4 vezes y ao cubo. E se a gente derivar f em relação a y, aí tem que dar a componente q, ou seja, tem que dar x é elevado a xy mais 12xy ao quadrado menos 2y. Então, a gente tem que resolver esse sistema daqui. Vamos começar integrando a primeira equação em relação a x. Se a gente faz isso, o que é que a gente vai obter? A gente vai chegar a f de x e y igual a... Bem, quem é que é a integral de y é elevado a xy em relação a x? O y aqui se comporta como uma constante, então vai repetir. E a integral de e elevado a xy em relação a x vai ser e elevado a xy dividido por y. Beleza? Mais 4xy ao cubo. Beleza? Mais uma função que pode depender apenas da y. Seria uma constante, né? A constante de integração, mas como eu estou integrando só em relação a x, o y também se comporta como uma constante. Então, vamos escrever aqui c de y. Simplificando, vai ficar e elevado a xy mais 4xy ao cubo mais a constante c, que pode depender de y. Agora, a gente tem que determinar se essa
função c de y aqui é uma constante mesmo ou se ela realmente depende de y. Para isso, a gente vai derivar essa expressão aqui em relação a y e vai comparar com a segunda equação. Então, quem que é a derivada de f com relação a y? De acordo com essa expressão aqui, a gente vai ficar com e elevado a xy vezes a derivada do expoente em relação a y, que é x. Então, ficou x elevado a xy. Estou derivando em relação a y. Então, aqui eu vou ter 12xy ao quadrado, mais 12xy ao quadrado, mais a derivada de c em relação a y. C' de y, já que c é uma função de uma única variável. Isso tem que ser igual, pelo sistema, a x elevado a xy mais 12 vezes xy ao quadrado menos 2y. Então, a gente vai cancelar esse termo com esse, vai cancelar esse termo aqui com esse de cá, e vai restar simplesmente c' de y igual a menos 2y. Agora, a gente integra isso daqui. Então, a gente vai ficar com c de y, c realmente é uma função de y, igual a menos y ao quadrado, tá certo? Mais uma constante. A constante aqui não é necessária, tá? Então, c de y é isso aqui. Eu vou explicar já já por que a constante não é necessária. A gente, então, determinou quem que é a função potencial. A gente determinou que f de x e y é igual a e elevado a xy mais 4xy ao cubo menos y ao quadrado. Essa é uma função potencial, não são todas elas. Se eu quisesse achar todas elas, aí sim eu iria colocar a constante que iria ficar aqui. Aí eu ia ter todas as funções potenciais possíveis. Mas a gente só precisa de uma para resolver uma EDO exata, porque as soluções de uma EDO exata são dadas exatamente pelas curvas de nível da função potencial. Então, para a gente resolver a equação, basta a gente igualar a função potencial a uma constante. Então, não precisa ter uma constante das curvas de nível e uma constante da integração. Se a gente passasse uma constante lá para o outro lado, já ia ter uma constante do mesmo jeito. Tá certo? Então, a solução dessa EDO vai ser e elevado a xy mais 4xy ao cubo menos y ao quadrado igual a k, onde k é uma constante real. Certo? Essa é a solução geral da nossa equação. Tá certo, pessoal? Então, aí está um exemplo de uma equação exata. Vamos ver agora mais um exemplo, tá bom? Pronto, nosso segundo exemplo vai ser esse aqui. 3 vezes 1 mais x ao quadrado vezes y' igual a 2xy vezes y ao cubo menos 1. Vamos começar isolando o y' aqui. O que é que vai ficar? Bem, ele vai ficar igual a 2xy vezes y ao cubo menos 1 dividido por 3 vezes 1 mais x ao quadrado. Se a gente desenvolver aqui ó, y vezes y ao cubo e y vezes menos 1, aí a gente pode escrever isso da seguinte forma ainda. 2xy vezes menos 1, então ficou menos 2xy sobre 3 vezes 1 mais x ao quadrado. E 2xy vezes y ao cubo, então ficou mais 2xy à quarta sobre 3 vezes 1 mais x ao quadrado. Então, vamos jogar agora esse termo aqui, que tem o y, lá para o outro lado. E aí a gente fica com a seguinte equação. y' mais 2x sobre 3 vezes 1 mais x ao quadrado vezes y é igual a 2xy à quarta sobre 3 vezes 1 mais x ao quadrado. Bem, essa equação é do tipo Bernoulli. Tá bom? Bernoulli porque ela é quase do tipo linear. O que muda é que aqui do lado direito tem uma potência de y. O que é que a gente faz então? A gente precisa começar dividindo tudo aqui por y à quarta. Aí o que é que vai ficar? Como é que vai ficar a nossa equação agora? Y' sobre y à quarta é a mesma coisa que y menos 4 vezes y'. Aqui eu tinha y sobre y à quarta, vai ficar 1 sobre y ao cubo, que é a mesma coisa que y elevado a menos 3 vezes esse termo que já tinha aqui. Tá certo? E aqui fica só igual a 2x sobre 3 vezes 1 mais x ao quadrado. Agora a gente faz a mudança de variáveis, que acontece sempre em uma equação de Bernoulli. A gente chama v desse termo daqui, ó. Esse termo aqui, que ficou o y a menos 3. Então, v vai ser y a menos 3. Nesse caso, quem é que vai ser a derivada de v com relação a x? A gente tem que derivar implicitamente. Vai ficar menos 3, y a menos 3 menos 1, então menos 4, multiplicado pela derivada de y com relação a x, que é o y'. Então, y a menos 4 vezes y', que é justamente esse termo que aparece aqui, a gente tem como
escrever ele em termos da derivada da nova variável v. Dessa forma, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Y menos 4 vezes y' vai ser v' sobre menos 3. Ou seja, aqui a gente vai ficar agora com menos v' sobre 3, tá? Mais o 2x sobre 3 vezes 1 mais x ao quadrado, que já tinha aqui, multiplicado por v, igual a 2x sobre 3 vezes 1 mais x ao quadrado. Bem, agora, se a gente multiplica tudo por menos 3, o que é que vai acontecer? A gente vai passar a equação para a seguinte forma. V' menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado vezes v, igual a menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Repara que quando a gente multiplica tudo por menos 3, esses 3 que ficaram aqui embaixo, todos vão ser cancelados, tá certo? E os sinais vão mudar. Aqui vai ficar mais, aqui menos e aqui também vai ficar menos. Bem, essa equação ela é linear. Tá? Se ela é linear, a gente já sabe como resolve. A gente tem que achar um fator integrante. Aqui, como não é o objetivo desse exemplo especificamente, revisar como é que resolve equações lineares, vamos usar logo a fórmula. Qual que é a fórmula para o fator integrante? Se eu tenho aqui ó, v', esse menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado, eu vou chamar de p de x, tá certo? E esse menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado que ficou do lado de cá, eu vou chamar de q de x. O fator integrante da EDO linear, a fórmula dele é μ de x igual a e elevado à integral de p de x dx. Então, aqui a gente precisa calcular a integral de menos 2x dx sobre 1 mais x ao quadrado. Essa integral dá para fazer por substituição. Se a gente chama u de 1 mais x ao quadrado, aí o du vai ser justamente a 2x dx, que é o termo que ficou lá no meu numerador. Então, essa integral vai dar menos a integral de 2x dx é o du, e embaixo 1 mais x ao quadrado é u. Então, ficou menos ln de u, certo? Ou seja, ln de u a menos 1. Aqui eu não preciso botar as constantes, eu quero achar um fator integrante que resolva a minha equação. Esse u aqui eu volto para a variável original, que era 1 mais x ao quadrado, né? U era 1 mais x ao quadrado, então ficou ln de 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1. Beleza? Então, o μ de x, o meu fator integrante, vai ser exatamente e elevado a isso aí. Então, vai ficar e elevado ao ln de 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1, ou seja, vai ficar 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá certo? Então, esse que é o fator integrante. Agora, a gente precisa multiplicar a equação linear inteira pelo fator integrante e ver o que é que vai ficar. Tá certo? Então, fazendo isso, a gente vai ficar com o seguinte. 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes o v' menos 2x, que já tinha aqui, sobre 1 mais x ao quadrado, que já tinha sobre 1 mais x ao quadrado de novo. Então, vai ficar 1 mais x ao quadrado aqui embaixo, multiplicado por v, igual também a menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Repara que, realmente, se a gente fizer a derivada desse termo aqui, vai dar esse termo de cá. Vamos verificar isso, tá? Aqui a gente tem 1 sobre 1 mais x ao quadrado. É a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado elevado a menos 1. Quando a gente deriva isso em relação a x, o que é que vai ficar? A gente tem que usar a regra da cadeia. Vai ficar menos 1 mais x ao quadrado elevado a menos 2, multiplicado pela derivada do que está aqui dentro em relação a x, que é o 2x. Ou seja, deu menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado, como a gente queria, tá certo? Então, ainda mais, a gente já sabe também quem que é a integral disso daqui, tá bom? Assim, o lado esquerdo realmente é a derivada de um produto. E que produto é esse? Vai ser a multiplicação de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é o μ, né, pelo v. Então, v que tem aqui ó, o μ vezes a derivada de v, mais a derivada do μ, que a gente viu ainda agora, que é isso aqui, vezes o v, igual a menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Pronto, e agora? Agora a gente integra os dois lados dessa equação. Vamos integrar o lado de cá. Aqui eu vou estar fazendo a integral de uma derivada. Eu vou usar o teorema fundamental do cálculo para voltar para a função que eu tinha originalmente. Então, isso aqui vai me dar o seguinte. Ó, v sobre 1 mais x ao quadrado, que é a integral do lado esquerdo. Certo? E a integral do lado direito a gente já viu ainda agora, que é justamente 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Mais uma constante de integração. Agora eu vou multiplicar tudo por 1 mais x ao quadrado e vou achar quem é v.
V vai ser, ó, 1 mais x ao quadrado vai cancelar com 1 mais x ao quadrado daqui, vai ficar simplesmente 1 mais o c que ficou aqui multiplicado por 1 mais x ao quadrado. Então, mais c vezes 1 mais x ao quadrado. Essa seria a solução da minha equação em termos de v, tá certo? Mas não é isso que eu quero. Eu tenho que voltar, então, para a variável original. Qual foi a mudança de variáveis que eu tinha feito? Bem, tinha sido v igual a y a menos 3. Então, agora eu desfaço essa substituição. O v aqui, que era y a menos 3, eu vou ter, então, y a menos 3 igual a 1 mais c, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Então, pronto, essa é a minha solução na forma implícita, tá certo? Eu não isolei o y. Aqui até dava para a gente isolar, tá certo? Mas não precisa não. Então, aqui eu tenho a solução geral da equação, tá certo? Tem só mais um detalhe aqui para a gente analisar, que a gente começou dividindo tudo por y à quarta, né? Então, y constante e igual a zero é um candidato à solução, porque se eu estou dividindo por y à quarta, eu estou dizendo já que o y não pode ser zero. E, de fato, se o y for sempre zero, tá? Se y for constante igual a zero, y de x igual a zero para todo x, tá? É uma solução de equilíbrio. Então, se ela é sempre zero, a derivada vai ser zero. Então, aqui o lado esquerdo vai dar zero. E como tem esse y aqui multiplicando, também vai dar zero. Ficou zero igual a zero. Quer dizer que essa solução aqui também é uma solução para essa equação e não está envolvida aqui. Não tem nenhum valor da constante que faz com que o y dê zero, tá certo? Então, tem essas soluções aqui envolvidas nessa fórmula, mais a solução de equilíbrio, y constante e igual a zero. Tá certo, pessoal? Então, aí a gente tem mais dois exemplos de equações de primeira ordem. Uma foi exata, uma foi de Bernoulli. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E inscreva-se no canal, tá? A gente está sempre colocando vídeos novos, com mais exemplos, com a teoria dos cursos que a gente está vendo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.